Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já ouviu esse salmo? Você conhece o Salmo 23? Você gosta do livro de Salmos? Hoje o Código Aberto quer conversar com você sobre a adoração dentro do livro de Salmos. Um livro tão querido para você, um livro tão querido para mim, um livro especial da Bíblia que sempre traz conforto, traz ânimo e traz esperança para o nosso coração. Para conversar sobre o livro de Salmos e sobre o tema da adoração, eu tenho aqui hoje os meus convidados. Obrigado porque vocês vieram, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe, que vocês nos abençoem e que todos nós aqui desfrutemos da presença de Deus no nosso bate-papo de hoje. Vou começar apresentando ali na ponta o Isaac. Tudo bem com você, Isaac? Tudo bom, graças a Deus. Legal. Isaac, fala pra gente de onde que você é, com o que você trabalha. Eu sou originário de Minas, de Belo Horizonte. Eu trabalho aqui mesmo na Rede Novo Tempo, no setor de edição dos programas. E o meu salmo preferido, já vai mandar o salmo já. 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Legal. Então, Isaac, seja muito bem-vindo, que os anjos estejam aqui ao nosso redor, protegendo a gente. Valeu pela sua presença. Do lado do Isaac, eu tenho aqui a Ingrid. Tudo bem com você, Ingrid? Olá, tudo ótimo. Que legal. Ingrid, fala pra gente de onde que você é. Eu sou aqui de São Paulo, da capital. Uhum. Frequento a igreja de São Miguel. Trabalho com publicidade em uma agência. Que legal, temos uma publicitária aqui. Na igreja eu atuo no departamento de comunicação. É mesmo? Qual que é a tua igreja? Igreja de São Miguel. Igreja Adventista lá de São Miguel São mesmo, Miguel, né? Isso. Então tá certo. O que você faz? Como assim o departamento? O que é esse ministério? O departamento de comunicação ele é responsável em informar a igreja dos eventos que acontecem, as programações, dos horários, do que está por vir. Então a comunicação ela é responsável por toda a comunicação interna e até externa da igreja. Que legal, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, Deve ser um desafio trabalhar nesse ministério aí. Que Deus esteja ao seu lado e obrigado pela sua presença com a gente aqui hoje, tá bom? Aqui eu tenho o João Ricardo, mas é muito grande o João Ricardo, eu vou falar só o JR aqui mesmo. Pode ser, JR? Pode ser. Então tá certo. Fala pra gente, JR, de onde que você é? Você é natural da onde? Eu sou do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Um abração pra galera de São Gonçalo aí. Somos nós. Trabalho aqui na Rede Novo Tempo como produtor musical da TV, E é um prazer maravilhoso estar aqui. O que um produtor musical faz, cara? Aqui eu sou responsável por fazer as vinhetas dos programas, inclusive, para quem não sabe, a vinheta do Código Aberto eu tive a honra de fazer. Então, que legal. A vinhetinha da abertura, o áudio, a trilha é minha. E não só isso, como tem, por exemplo, eventos especiais, que a gente teve há pouco tempo a conferência geral. Aí foi feito um vídeo de abertura da programação que ia ser apresentada lá. Então essa trilha da vinheta eu fiz também. Enfim, o que vão pedindo para a gente fazer, a gente vai fazer. Vai se esforçando para fazer, Sempre. Essa conferência geral é uma reunião que existe, É uma conferência geral da Igreja Adventista, Ela junta vários departamentos de todo mundo, as igrejas, e tal, e vai essa reunião da liderança lá nos Estados Unidos, Legal, JR. Obrigado pela sua presença aqui. Você que vai cantar pra gente hoje também, No final do programa estaremos lá. Então tá certo. Obrigado por vocês terem vindo, por vocês darem esse tempinho pra gente. Eu vou pedir pro Isaac fazer uma oração agora. Vamos pedir a bênção, a direção de Deus aqui no nosso papo. Pode orar, Isaac. Querido e amado Deus, obrigado porque o Senhor nos deixou tantas informações preciosas sobre a verdadeira adoração. Durante o estudo desse trimestre, nós temos observado como é importante te adorar com coração sincero, com coração aberto, em humildade. E nós pedimos que o Senhor agora esteja nessa nossa forma de adoração, através da discussão da Tua Palavra. Abençoe a cada um aqui com Teu Santo Espírito, para que possamos entender de forma melhor e poder mostrar também para o pessoal que está assistindo aí com a gente, acompanhando, como nós devemos te adorar a cada dia, Senhor. É o que te pedimos, em Teu nome. Amém. Amém. Então tá bom. O Isaac... logo na apresentação, ele já mandou o salmo predileto dele ali, É o 34, verso 7, Por que esse daí é o teu salmo predileto? Por que você gosta mais dele? Eu passei, assim, por um período muito, digamos assim, de deserto, De uma situação, por muito tempo, dessa falta de segurança, Não, assim, segurança física, em termos de perseguição ou perigo, algo do gênero, mas aquela coisa mais psicológica, assim, E você vê Deus cuidando de você a cada momento, a cada instante da sua vida. E esse salmo ele sempre me confortou muito, porque ele mostra que a todo momento Deus está com você, não importa onde você esteja. Que legal, Isaac, que legal. É bom a gente ter essa segurança, essa certeza. Você tem o seu salmo predileto, Ingrid? Eu tenho. Eu gosto muito do Salmos 37, verso 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É mesmo? Né? Por que você gosta desse salmo? Porque ele traz uma segurança enorme, assim, né? Independente do que possa vir a acontecer, uma vez que você tem a sua vida entregue nas mãos de Deus, ele há de conduzi-la, né? Então isso traz uma segurança que nos conforta muito. Então, em qualquer situação que você esteja, que eu já estive, isso vem justamente para me trazer conforto. Que legal. E você, JR? O meu você já falou, né? Nem teve graça, o Salmo 23. Foi o primeiro salmo que eu aprendi, né? Minha mãe aceitou a mensagem adventista quando eu tinha 3 anos de idade. Quantos anos? 3 anos de 3? idade. E assim, eu cresci na igreja, né? E foi o primeiro salmo que eu aprendi. E a gente estava até comentando nos bastidores, né, que a correta tradução deste salmo seria: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, algo presente, agora, não algo para o futuro. Né? E isso me dá uma segurança muito grande. Durante a minha vida inteira, é um salmo que assim me faz sentir Deus do meu lado, presente, agora, não amanhã, não depois, não, já, nesse exato momento. Isso é legal, né? Nossa, maravilhoso. O livro de Salmos, ele tem meio que essa função, né? Parece que traz Deus para mais perto da gente, assim. Não aquele Deus tão distante, não um Deus que fica me olhando de longe, mas não. É aquele Deus que está do meu lado, que eu posso reclamar, eu posso resmungar, ele está sempre disposto a me ouvir. Deus presente em qualquer situação. Sim. Não só nos momentos bons, como nos momentos ruins. Com certeza. Com você ali. Com certeza. Eu vou mostrar para quem está em casa aqui o nosso guia de estudos, o guia de estudos que a gente vem usando aqui ao longo dessa temporada. A gente já está na 7ª semana, eu imagino que você já tem o seu guia de estudos aí na mão enquanto você assiste o Código Aberto, que você leva o seu guia de estudos para o Código Aberto ao vivo, que tem todos os sábados em qualquer igreja adventista, você pode ir lá e assistir a Escola Sabatina. E nessa temporada a gente está conversando sobre adoração. Então, tem o seu guia de estudos aí à mão. E agora eu vou convidar você e vou convidar os meus convidados a conhecer aqui o meu 4º convidado de hoje, que é um pastor que mandou o vídeo pra gente aqui. Deixa só eu localizar aqui. Se eu não me engano, eu acho que é o vídeo do pastor Rafael. Vamos ver aqui o que o pastor Rafael tem para falar para a gente sobre adoração e também o livro de Salmos. Olá, tudo bem? A lição dessa semana fala sobre a adoração no livro de Salmos. Existem 2 conceitos aqui importantes para entendermos. O primeiro é o conceito de adoração e o segundo, o que significam os salmos. Vamos começar com a adoração. Parece uma palavrinha tão simples, mas ela é rica em significados. Há muita coisa por trás desse termo adoração. Adoração é uma resposta do meu coração àquilo que Deus é, àquilo que Deus tem feito e àquilo que Deus pode fazer. A minha adoração, ela está intimamente ligada com a imagem que eu tenho de Deus na minha vida, como eu o enxergo, como eu o percebo. E, obviamente, que essa percepção que eu faço de Deus, ela também está intimamente ligada com os sentimentos que eu tenho dentro do meu coração. E aí, encontramos vários exemplos no livro de Salmos. São 150 salmos que falam sobre a adoração dos seres humanos em diferentes momentos ou situações que eles enfrentavam. Existem salmos que convidam os seres humanos para contemplarem Deus através da natureza. Existem salmos que falam da minha pequenez e a grandiosidade de Deus. Existem outros salmos que falam de um Deus que se importa e se preocupa com os meus problemas, sejam eles do tamanho que forem. Mas o que o livro de Salmos, por trás de tudo, está nos dizendo é que o ser humano precisa ter um sentimento de adoração, não importa a situação ou o momento que ele esteja vivendo. Muito obrigado, pastor Rafael, por ter enviado seu vídeo aqui para a gente. O pastor Rafael Rossi é um dos pastores responsáveis aí por todo o estado de São Paulo e pela pregação do Evangelho nesse lugar. Obrigado por ter tirado esse tempinho para participar com a gente do Código Aberto. Você que acompanha o Código Aberto sabe, no nosso blog você tem acesso ao vídeo completo do pastor Rafael, que ele enviou aqui pra gente. No nosso blog você vai ter os clipes dos cantores que participam aqui. Você vai ter o estudo também que nós fazemos aqui do nosso guia de estudos. E quem sabe você não é o próximo a participar aqui do Código Aberto. É só você gravar o seu vídeo, manda pra gente, manda um abraço pra cá, manda suas perguntas, suas dúvidas. E aí a gente vai dividindo, trocando as ideias aqui. Você pode ser o nosso próximo convidado do Código Aberto. Participe conosco aqui. Pastor Rafael, gente, eu achei interessante que no finalzinho ali do vídeo que ele mandou pra gente, ele falou que não importa a situação, não importa o momento, eu tenho condições de adorar a Deus. Adorar a Deus quando está tudo bem parece que é fácil,
mas quando está difícil, parece que a coisa muda meio de figura, né? A gente vê muito hoje, a nossa adoração está muito ligada à doxologia, a rituais, né, à igreja, ao culto. Mas o que é fantástico no livro de Salmos é que ele mostra que a adoração é uma coisa prática e diária a todo momento. Como você falou, não importa. Você vê Davi indignado, irado, triste, decepcionado, inseguro. Né? Tem até um salmo que mostra que ele se finge de louco, né, numa situação muito inusitada, para poder fugir de um problema. E ali ele adora a Deus, obrigado, Senhor. Né? Ele mostra a necessidade a todo momento da segurança e do poder de Deus na vida dele. Isso é adoração. Eu fico imaginando assim, que é interessante como Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus, e dia todo instante, como você mesmo falou, Isaac. Não tinha tempo ruim para ele adorar a Deus. Qualquer tempo era tempo de adoração. Às vezes ele ficava com raiva, e às vezes assim, a raiva dele, Senhor, que morram os meus inimigos, que os filhos dele caiam na desgraça, enfim, assim, mas ele é aquela coisa assim, do coração aberto diante de Deus mesmo, sabe? Aquele cara que não tem reservas para Deus. Ele abre o coração, ele é transparente como um cristal. E, Senhor, eu sou desse jeito, mas assim, cria em mim um coração novo, Pai. Sabe, era incrível. O cara era apaixonado por Deus mesmo. É um cara, assim, impressionante. E o que Deus busca é a sinceridade, né? Davi tinha essa sinceridade, né? Quando ele estava triste, ele mencionava que estava triste. Quando ele estava feliz, ele louvava, ele cantava os cânticos. E isso eu acho que Deus busca de nós, né? Que sejamos sinceros como Davi, que buscou a Deus, que ele tinha um coração transparente, né? Eu acho que Deus se alegrava com isso. Você ser genuíno, né, na adoração. Genuíno, não só na adoração, como no seu relacionamento com Deus. Né? Não ter máscaras. Mas não é meio complicado? Eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Mas, às vezes, do jeito assim que eu estou ouvindo, né, até a gente olha, às vezes parece que é fácil a gente ser desse jeito, né? Quando, na verdade, eu acho que é um grande desafio a gente viver sem máscara, ou a gente adorar a Deus com essa pureza, com essa sinceridade toda na hora da dificuldade. Quando está tudo bem, como eu disse, é fácil. Mas qual que é o segredo para a gente conseguir adorar a Deus na hora da dificuldade, né? Qual que é a nossa motivação? De onde tem que vir a nossa motivação nessa hora? Eu acredito que seja a questão do seu relacionamento com Deus. A intimidade que você tem com Deus é que vai te proporcionar a isso. Né? Porque muitas das vezes, eu sinto que muitas das vezes a gente adora, a gente tem um relacionamento com Deus, mas a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente. A gente está preocupado com o que o pastor vai dizer, com o que o ancião vai falar, com o que o irmão vai dizer. Então, muitas das vezes, a gente tem uma adoração contida. E às vezes até falo, né, com alguns amigos assim, que parece que a gente vibra muito mais com o Brasil na Copa do que na adoração, quando alguém se batiza. Sabe, aquela adoração formal, não posso falar um aleluia, porque se eu falar um aleluia, alguém vai olhar estranho para mim. Se eu falo um glória a Deus, sabe, assim, a minha adoração é aquela adoração zipada, né? O cara, ele fica ali, ele não pode. E quando, na verdade, você vê Davi, que Davi é um cara incrível, assim, ele tinha o coração totalmente desprendido das pessoas. Ele conseguia expressar a Exatamente, alegria, né? Entendeu? E Deus aceitava isso, porque era genuíno, era sincero, né? E o nosso guia de estudos, ele até menciona que a verdadeira adoração nos conduz a essa comunhão com Deus. Né? Que o segredo não está ali naquela situação em si, mas do que o que veio a tornar aquela situação. Porque tem até, às vezes eu penso assim, Deus ele não pede que você questione o mal que aconteça, mas ele nos leva a confiar nele, independente do que aconteça conosco. E o guia diz exatamente isso, que quando ele entra na sua vida, ele muda, ele transforma o coração, a aparência, ele traz essa paz e a esperança. A adoração aproxima a gente, né, desse Deus. Outro quesito também, o pecado, ele tem essa função de separação do ser humano em relação a Deus, né? E o que a gente vê desde lá do Gênesis, já no começo, Adão sentindo vergonha da presença de Deus por causa do pecado dele. Então, voltando àquela pergunta que você falou, hoje talvez a nossa maior dificuldade em questão de adorar é a nossa vergonha em relação ao nosso pecado. Você me falou, né, JR, Davi não tinha isso. Ele falou, Senhor, eu sou pecador, eu erro. Por favor, me transforma. Mas não, hoje é muito mais fácil para o ser humano a gente cumprir regras, cumprir requisitos, porque a gente se sente bem. Estou fazendo por merecer, eu estou compensando aquilo que eu não sou. Né? Mas Davi fala, não, eu não sou isso. Então, por favor, Senhor, me transforma, cuida de mim. E para a gente poder chegar nesse quesito de adoração genuína, eu acho que é muito importante a gente reconhecer que a gente é pecador. Né? Você tem Romanos falando o tempo todo, esse estado do ser humano. Nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. E a gente precisa tirar essa barreira da nossa vida.
né? Nós somos pecadores, temos que reconhecer isso e entender que Deus já sabe disso. E foi por isso que Ele traçou todo um plano maravilhoso. Né? E justamente, a gente já viu um pouco lá atrás, reconhecer esse sacrifício dele pelos nossos pecados já é uma forma genuína de adoração. E Davi sabia disso muito bem. Não, é engraçado que você falou uma coisa aqui, desculpa te cortar, Fábio, estou falando pra caramba, né? Que assim, eu mesmo já vivi essa situação de às vezes você cometeu algum pecado, você fez alguma coisa errada e parece que você tem vergonha de chegar para Deus e falar. E eu acho que isso acontece com muita gente. Aí o cara não quer mais ir na igreja. Não, cara, eu sou uma pessoa indigna. Satanás coloca esse pensamento de que não, você não merece adoração. Quem é você? Você vai fazer o que lá na igreja? Porque as pessoas vão olhar para você, de repente acha você bonitinho, cantando, pregando, blá, blá, blá. Mas eu sei quem você é, você não presta. Aí você fica, justamente quando você está nessa situação, se sentindo mal, aí que você tem que buscar Deus. E era isso que Davi fazia. Né? Ele não tinha essa assim, eu pequei, naquele episódio mesmo lá da mulher de Urias lá e tal, e de Betseba, ele pegou e foi. Depois que Natan chegou para ele, né, deu aquela cutucada nele lá, contando tipo uma parábola para ele entender, ele na hora ele reconheceu. E aí você vê os contrastes da vida de Davi, que é tipo assim, o cara, aí você pensa, pô, mas como é que um cara que matou, adulterou, fez tanta coisa, nem quis enganar o povo, como é que um cara desse é segundo o coração de Deus? Mas é que estava o segredo, ele era genuíno com Deus. Ele chegava perto e rasgava o coração. Deus, eu estou aqui, eu errei, eu pequei. E ele não tinha barreira, sabe? É isso mesmo. A impressão que eu tenho de Davi é o cara que reconhecia o que fazia de errado, estava disposto a se arrepender e por isso que Deus sempre estava do lado dele, o homem segundo o coração de Deus. E você que está acompanhando o Código Aberto, é o seguinte, se você sentir que o inimigo está te tentando a mudar de canal, fica ligado com a gente aqui, fica ligado na Rede Novo Tempo, fica ligado no Código Aberto, que hoje o nosso assunto é adoração e o livro de Salmos. O Código Aberto vai para o intervalo, mas a gente volta rapidinho, fica ligado. Código Aberto já está de volta. Falei para você que o intervalo era rapidinho e a gente vai continuar com o nosso assunto aqui do livro de Salmos e a adoração. Um grande abraço para você que tem a TV Novo Tempo em canal aberto na sua cidade. Um abraço especial aí para vocês de Porto Alegre, de Curitiba, que estão desfrutando da Rede Novo Tempo aí faz pouco tempo. E obrigado a vocês que estão aqui com a gente, ajudando a fazer o Código Aberto de hoje, livro de Salmos, adoração. E a gente, quando fala do livro de Salmos, a gente acaba falando bastante sobre Davi também, né? Eu fiquei pensando, quando eu olhava aqui o guia de estudos, enquanto eu lia alguns salmos, né? Em alguns momentos parece que os salmistas, né? Não só Davi, mas todos aqueles que participaram ali da composição dos salmos, meio resmungão, assim. Eles têm os salmos de adoração, eles têm os salmos de gratidão, eles têm os salmos de clamor, mas em alguns momentos eles falam, Senhor, peraí, eu faço tudo certinho e estou mal. Aqueles que fazem tudo errado estão bem. É uma atitude meio de inveja essa? Eu acho que não, né? Só para ficar claro. Mas é uma atitude meio de inveja ou é um pedido pela ação de Deus, pelo trabalho de Deus na vida dele, ou que Deus faça justiça, sei lá. O que vocês acham? Eu acho que são nesses momentos que você vê realmente o que é sinceridade. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso que você falou, mas tá, e se fosse inveja? Pelo menos ele estava falando para Deus o que ele sente. Né? Senhor, tá, por exemplo, vamos dizer aí, estou com inveja daqueles que prosperam. Né? Só que assim, a gente só tem aqui a declamação dele, mas eu tenho certeza que ele tinha tanto apego a Deus que ele ouvia essas respostas. Ele ouvia Deus confortando o coração dele, calma. E você vê lá em Provérbios, depois, né, Salomão dizendo, eles prosperam agora, mas o fim deles certamente é a morte, né? Então eu vejo muito assim, Davi recebendo esse feedback de Deus, assim, por causa desse ligamento tão forte que ele tinha com ele. Eu acho interessante que nesse relacionamento de Davi com Deus, pode ser inveja, como pode ser aquela coisa da justiça humana, né? Eu vi que nós somos assim, tipo, você está procurando fazer tudo certinho, e aí dá tudo errado para você, e o cara que não está nem aí com nada, o cara prospera, você fica indignado, isso é normal, a gente sente isso também, né? E o que eu acho maravilhoso, é isso que eu tenho buscado nos meus momentos de oração com Deus, nas minhas madrugadas de oração, é eu ter essa intimidade com Deus, de não ter reservas para Ele. Sabe? Davi não tinha reservas, como eu já falei até no bloco anterior. Tipo, ele era o cara simplesmente transparente. Ele falava para Deus o que ele estava sentindo mesmo. E isso é uma questão de relacionamento.
Tipo, eu sou casado, não sei quantos aqui de vocês são, mas assim, quanto mais intimidade eu tiver com a minha esposa de falar tudo que eu penso, tudo que eu sinto, e de dela para mim também, melhor vai ser o nosso relacionamento. Porque não vai ter reservas. E relacionamento é aquela coisa assim, tipo, relacionamento com a minha mulher. Ah, você não gostou de uma coisa hoje, aí você vai guardando. Chega uma hora que você estoura, né? E aí dá um problemão. Né? E Davi não tinha essa coisa de ter um problemão com Deus, porque ele resolvia tudo com Deus ali na hora. E era fantástico. Eu sempre achei incrível, assim. O próprio Salmos 73, né? Davi entra no santuário, ele vê que os maus prosperam, ele fica muito bravo com isso ali, né? Ele questiona Deus. Mas a lição que é ali que o Salmo nos mostra é que no final no verso 28 fala: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então ele mudou a atitude, né? Ele entrou ali injuriado porque ele viu que pessoas maus estavam prosperando e ele chegou até Cristo e ali ele voltou naquele sentimento de paz, que ele não estaria só. Deus estava ali para suprir a necessidade dele. Só lembrando, assim, esse salmo aqui não é um salmo especificamente de Davi, né? O livro de Salmos tem vários autores, esse salmo aqui é um salmo de Asaf, mas dá justamente essa ideia, né? A ideia assim de, puxa vida, eles estão lá, mas beleza, Senhor. O Senhor faz o que o Senhor sabe que é melhor. Quanto a mim, eu vou fazer aqui a parte que me cumpre, vou caminhar do jeito que o Senhor pede para eu caminhar, vou fazer as coisas certas. Eu tenho uma pergunta aqui, vocês estão afiados aí para responder pergunta, né? Deixa eu chegar aqui no computador, vocês estão afiados aí, né? Tô garantido aqui, né? Então vamos lá, vamos ver qual que é a pergunta sobre o livro de Salmos e Adoração. Olá pessoal do Código Aberto, eu sou Alessandro. Eu gostaria de saber se existe algum motivo para que se cante em louvores congregacionais músicas que falam sobre o juízo dos ímpios, as promessas. Muito bem, obrigado Alessandro por ter mandado sua pergunta, participar aqui do Código Aberto. E aí eu passo a bola agora, o negócio com vocês aí. Existe algum motivo, é necessário, é importante a gente cantar na igreja, nos louvores congregacionais, ou no nosso estilo de vida mesmo, né, como uma vida de louvor, a gente falar dos juízos e também das promessas, né, equilibrar essas duas ideias? Eu acho que, principalmente para você que está em casa, você tem que entender o seguinte: Deus é amor, mas também é justiça. E muitas pessoas se esquecem disso. Né? Acham que, tipo, Deus é só amor e eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, mas Deus também é justiça. E isso é uma forma de amar também, né, Isaac? Como você citou aqui no É verdade, eu estou com o Salmo 52 aberto aqui, que é um poema de Davi. Deixa eu abrir com você aqui então, Isaac, para todo mundo poder acompanhar. Tá Salmo 52, a partir do verso... Vamos ver aqui. Pode ser a partir do verso 3 aqui, já para encurtar um pouco. O 3? Tá. Davi está falando assim, ó. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade? Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa? Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. É aqui, olha que interessante, ele fala isso aqui no verso 6. Os justos verão isso e temerão. E rirão dele, dizendo: veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Então, eu acho que isso aqui é muito interessante para os justos, né? Por que cantar sobre juízo? Porque, como você falou, né? A gente vê todos os aspectos completos do caráter de Deus. Amor, justiça, perdão, né? E a gente, como ser humano, precisa muito dessa questão de justiça. E a gente sente mais a segurança, o poder redentivo de Deus a partir da justiça que Ele faz. Só que você vai ver também vários salmos falando que nós também temos que ter cuidado. Porque nós alternamos muito essa questão de certo e errado, de justo e ímpio. Então, eu posso estar do lado de cá, mas amanhã eu posso estar do lado de lá também. Então, ele também serve de uma alerta para a gente. E essa questão aqui, os justos verão e temerão. Então, é importante a gente sempre lembrar o que acontecerá com os ímpios quando Deus vier e trazer sua justiça definitiva. É um lembrete para todos nós, para que nós possamos temer também. A adoração, então, nesse sentido, serve como um alerta, assim, né? Ó, presta atenção, né, e tal. Eu estava olhando no YouTube outro dia, você tem um canal lá no YouTube com as tuas músicas e tal, né? Uhum. E eu reparei, algumas músicas tuas, elas têm justamente essa ideia, né? De, pô, presta atenção, né? As minhas músicas, elas são exatamente até para dar um alerta para o povo mesmo, né? E, assim, existem por exemplo, tem algumas letras minhas que eu até propositalmente coloco um ritmo mais para cima, uma música mais alegre, mas ela tem umas mensagens que são bem fortes, assim. Então, justamente para tentar dar uma equilibrada, porque às vezes você manda uma música com uma mensagem muito forte, uma música de repente
mais sombria, digamos assim, mais triste, o cara vai ouvir, o cara vai começar a chorar. Né? Mas assim, a ideia é justamente essa mesmo, você pegar e alertar o povo. Nós precisamos nos apegar em Deus, temos uma comunhão genuína, essa coisa do certo e errado, temos que nos decidir do lado de Deus. Isso não é para amanhã, é para agora. Com certeza. Não. É isso mesmo. Outra ideia que eu achei interessante aqui do guia de estudos, ainda falando disso, né, dessa ideia da justiça, de como que Deus trabalha. Eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, assim, mas sabe aquele sentimento assim, puxa, parece que Deus está dormindo, né? Parece que Deus não atua, eu estou sendo aqui humilhado, estou passando por problemas e tal, enfim, estou pedindo e Deus não me responde. Como que vocês reagem quando vocês passam, se vocês já passaram, né, por esse tipo de situação? Parece que Deus está meio em silêncio, Deus não está falando comigo, eu estou pedindo, Ele não está respondendo. Como é que vocês reagem, né? Para a gente sugerir o pessoal em casa para ter uma boa atitude nessa hora também. Eu acho que a adoração ela tem um papel assim duplo. Quando você vê Davi ou qualquer um outro, seja salmista, seja profeta, seja historiador da Bíblia, falando, glória seja dada a Deus, né, honras e tal. Deus não precisa de honras, Deus não precisa de glórias, Ele já é glorioso em si mesmo, Ele já é a honra em si próprio. Mas o ato de nós adorarmos muitas vezes, ele nos lembra o papel de Deus na nossa vida, a glória dEle. Eu vejo a adoração como um bem muito maior para mim do que para Deus. Né? Davi fala aqui, né? Deus não precisa de sacrifícios. Por exemplo, eu não preciso comer a carne do touro, eu não preciso do sangue dos cordeiros. É tudo meu, a terra é minha, foi eu que criei, eu não preciso dessas coisas. Né? Mas ele está falando aqui por quê? É para vocês. Vocês me adorarem é um benefício muito maior para vocês mesmos. Eu estava pensando no como você perguntou, é difícil às vezes quando você passa pelo crisol da sua vida, por aquele momento de angústia, de dificuldade, e que você fala assim, poxa Deus, eu procuro fazer as coisas certas, eu procuro andar sobre os teus caminhos, né, pedir a tua direção, e você tem às vezes essa sensação de que Deus está dormindo, mas não está. E eu já, de vira e mexe, a gente passa por isso na nossa vida, e há pouco tempo eu passei por isso, e uma vez eu estava orando, quando eu senti Deus falando para mim, o Espírito Santo falando para mim o seguinte, JR, Deus nunca dorme. Os olhos de Deus estão atentos a tudo que está acontecendo. E na hora certa Ele vai agir. E durante a minha vida, cara, eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, hoje, graças a Deus, Deus me ajudou a entender essa questão. É difícil passar por provações? Claro que é. Ninguém gosta de passar por isso. Mas Deus, às vezes, permite que a gente passe por essas coisas para que a gente cresça no nosso relacionamento com Ele e confie nele. Os olhos de Deus estão atentos todo momento. E Deus não é cego, Deus nunca dorme. Então, para você que está em casa, se você está passando por algum problema muito difícil na sua vida, que às vezes você chega até a questionar a existência de Deus. Isso já aconteceu comigo. De eu chegar para Deus com meus 16 anos e falei, Deus, tu existe mesmo? Você existe? Por que está acontecendo isso na minha vida e parece que isso não aparece? Né? E eu posso dizer para você por experiência própria, isso aconteceu comigo, JR. Deus existe sim, Ele está de olho em você, Ele se preocupa com você. E o que você está passando nesse exato momento, Ele sabe tudo nos mínimos detalhes. E eu digo para você, Ele já está agindo, mas no tempo dEle. Tenha fé, aguarde, confie no Senhor, que o mais Ele fará. A palavra dEle já diz isso. É isso mesmo, JR. E o legal é que esse salmo que você falou agora é o salmo predileto da Ingrid também. E você que acompanha, você que gosta aqui do Código Aberto, vamos fazer o seguinte? Eu tenho um presente para dar para você aqui agora, eu quero te apresentar qual que é o presente. É um guia de estudos da Bíblia para jovens, para você. Você que é jovem, não importa se você tem 7 ou se você tem 77 anos de idade, é para você esse guia de estudos da Bíblia aqui. Faz o seguinte, manda um e-mail para cá e aí você vai conhecer melhor esse Deus que está com os olhos em você, esse Deus que quer fazer tudo por você, que quer te ajudar. Manda um e-mail para cá, a gente manda o guia de estudos aí para você gratuitamente de presente, manda o seu nome, seu endereço e você vai receber esse presentinho aqui, que com certeza pode ser um presentaço para você aí. Presente do Código Aberto, que vai dando um tempinho, a gente vai para o intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Então, fica ligado com a gente aqui, Código Aberto volta já. O livro de Salmos fala sobre a adoração prática. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, fala que Davi constantemente buscava novos assuntos para inspirar seus versos. Através da contemplação e meditação, assuntos obscuros eram tornados claros,
e assim ele enchia suas canções de piedade e sabedoria dos céus. Podemos encontrar nos Salmos assuntos como a vida, a morte, a segunda vinda de Cristo, a onipotência, onisciência e onipresença de Deus, e até sobre o que acontece com o homem após a morte. Nos Salmos, aprendemos a adorar o Criador pelo que Ele é. Se em verdade o buscamos, então o compreendemos. Já voltamos aqui com o Código Aberto. Valeu pela tua companhia, um grande abraço para você e que você esteja gostando e desfrutando do programa de hoje. Esse programa em que nós estamos conversando aqui sobre a adoração e o livro de Salmos, que com certeza é um dos livros mais queridos da Bíblia para muita gente. É importante a gente falar de história, é importante a gente lembrar das coisas que Deus fez para a gente confirmar aquilo que Ele faz hoje. O que vocês acham? A própria escritora Ellen White, né, muito conhecida dentro do nosso círculo, ela já fala, né, se a gente olha para trás e vê tudo o que Deus fez, não há motivos para a gente olhar para o futuro e ter medo. Exatamente. Então acho que é muito importante, e Salmos é fantástico nesse assunto. Ele mostra como a proteção de Deus é constante, como as bênçãos dele são constantes, e a gente consegue vislumbrar um futuro com um pouco mais de segurança. Né? Por isso que acho que é importante, a gente sempre está relembrando essas coisas. Pode falar, Júlio. Não, acredito que, como o Isaac mesmo falou, a questão da história, né, de como Deus vem trabalhado com o povo dele, é importante para a gente não ter dúvidas hoje, para a gente não ter medo. Como eu falei no bloco anterior, por você de repente estar passando por uma situação difícil, você está com um problema na família, um problema de saúde, às vezes alguém com uma doença terminal, sabe? E, enfim, tipo, essas lutas e coisas que Davi passou e que ele abriu o coração para falar diante de Deus, mostra hoje que, tipo assim, não é diferente. Talvez com certeza a tecnologia era completamente diferente, sim, mas as aflições humanas não mudaram. O sentimento era o mesmo, né? O coração era o mesmo. E lembrar tanto do cuidado de Deus e tanto dos próprios erros do passado, para nós não cometermos o mesmo erro, né? Aprender com o erro dos outros, né? Tem um salmo que eu acho legal da gente ler agora, é o capítulo 78, o verso 4. Ele fala um pouquinho sobre isso, né? Ele dá meio que essa ideia de que a gente tem que proclamar aquilo que aconteceu, contar para os nossos filhos. Você pode ler para mim, Ingrid? Salmo 78, versículo 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu acho legal esse salmo aí, porque ele dá justamente essa ideia. A gente vai contar para os nossos filhos, a gente vai falar para os nossos filhos. E nessa hora, eu acho que aflora para a gente a importância da Bíblia, né? Nesse contexto. A Bíblia que ela é útil, né? Como diz lá em 2 Timóteo, para repreensão. Ela é inspirada por Deus, aliás, ela está ali para orientar a gente, colocar a gente no caminho de Deus. Como que vocês veem o papel da Bíblia dentro do nosso culto hoje, dentro da adoração, do contexto da adoração? A Bíblia tem um papel fundamental, né? Sobre essa questão da adoração, cada vez que você vai se aprofundando mais na palavra de Deus, é interessante como parece que, apesar de ter sido um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, mas ele traz coisas muito atuais. Parece é impressionante. Que foi escrito ontem, né? E você lê, por exemplo, Eclesiastes mesmo, tem aqueles conselhos de Salomão lá. Um dia desse eu estava lendo em casa, comentando com a minha esposa, e foi muito engraçado, que tem eu não lembro direito o capítulo e versículo, mas ele falava algo do tipo assim, não seja fiador, né? Porque aquele que se coloca como fiador está colocando uma corda no pescoço. Então, tipo assim, nossa, quantas pessoas a gente já viu que foi fiador de alguém e levou um cano? Pois é. Né? Então, assim, são coisas atuais, apesar de ter sido escrito lá atrás, mas serve para a nossa vida hoje. Então, é importantíssimo o papel da Bíblia na adoração, é fundamental. Só um parênteses aqui rapidinho, acho que esse salmo, principalmente o verso que ela leu aqui, responde aquela pergunta que foi feita anteriormente, né? Por que a gente precisa ficar entoando cânticos, pregando sermões, conversando sobre isso? É por causa disso daqui. São as lições que a gente tira, a perspectiva que a gente tem para poder resolver outros problemas, para poder encarar uma situação com um prisma um pouco diferenciado. E é legal a gente sempre lembrar o seguinte, na nossa vida,
por mais que nunca tenha aparecido um anjo na minha frente, ter me dado uma orientação, ou por mais que eu não tenha sido livrado de uma forma miraculosa, Deus ele faz pequenos milagres, né? Como diz até um hino, né? Deus faz milagres atuais que colocam a gente sempre em contato com Ele, com o cuidado dEle. E a gente lembrar desses milagres ajuda a gente a confiar que Deus pode fazer muita coisa ainda no porvir, né? E eu vejo em Salmos a descrição que a própria natureza ela é um exemplo disso aí que você acabou de falar, né? Você observar a natureza, você assiste aqueles documentários desses canais sobre natureza, sobre animais, você vê coisas assim impossíveis de serem geradas ao acaso. Você vê que isso é um milagre por si só. Eu estava até comentando com você, perguntando sobre aquele livro, né? Eu li esse final de semana, um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro assim, não tem nada de religioso, mas ele conta a história de um povo, de um outro planeta, que eles eram responsáveis por construir planetas de luxo. É como um item de consumo, assim. As pessoas encomendavam o planeta do jeito que eles queriam e eles eram responsáveis por construir. E aí tem um momento que eles vão mostrar o catálogo para eles. Né? Aí vai passando os tipos de planeta e faz todo um holograma assim, no planeta. Aí aparecem planetas assim que são cobertos de peixe, até a canela. Um outro planeta lá que o mar é roxo, as montanhas são vermelhas e a grama é amarela, sabe? Vai passando cada coisa e você fica pensando assim, cara, como o nosso planeta foi criado de uma forma tão perfeita, né? Sim. Parece que tudo se encaixa, tudo tem uma simetria fantástica. E lendo isso, sabe, eu falei, nossa, é um milagre mesmo. Engraçado que eu como trabalho com áudio, uma das coisas que eu acho fantástica assim, é a mixagem de Deus. Você vai escutar uma cachoeira, você consegue ouvir desde o estrondo do grave até aqueles, sabe, os mais agudinhos assim. É incrível. Para quem trabalha com design, por exemplo, quer melhor combinação de cores do que você olhar para a natureza. Tudo combina azul, verde, marrom, amarelo, laranja, enfim. Aquele momento do pôr do sol, Deus é artista, né, gente? Deus é artista, né? Deus é né? muito artista. Pois é. E esses exemplos que nos foi dado da natureza, né, da criação, isso só enriquece a nossa vida espiritual, né, e a nossa caminhada, porque a gente lida com isso dia a dia. Verdade. Se a gente focar o nosso olhar nessas coisas, isso enriquece a nossa vida espiritual. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, né? O Isaac estava falando aí desses mundos esquisitos aí, né, tal, da água na canela, do peixe, da grama amarela, não sei o que tal. E eu fiquei imaginando assim, o cuidado que Deus deve ter, né, que Jesus deve ter ao preparar o céu para a gente. Né? Ele fala em João 14 que ele foi preparar um lugar, quando o lugar estivesse pronto ele voltaria para buscar a gente. E quando a gente lembra das coisas que Deus fez, só aumenta a nossa esperança de um dia estar nesse lugar perfeito. Não, também. E às vezes eu fico assim, fica aguçando a minha cabeça, eu sou muito curioso, né? Sempre fui assim e tal. E quando a Bíblia fala assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração humano. Eu falo, cara, ninguém nunca pensou nisso, como será que é? Tipo assim, dá uma curiosidade, que às vezes eu fico dando nó na tripa, cara, às vezes. Você fica em casa, pensa, mas não vou pensar muito nisso não, senão vou enlouquecer. Mas deve ser algo assim, fantástico, fantástico mesmo. Não vejo a hora da gente estar lá. Sua digníssima esposa, Loá, ontem estava conversando com todo mundo, pedindo para ajudar lá na votação, lá no Facebook, para ganhar uma viagem para Angra. Né? E eu já tive a oportunidade de ir quando eu era um pouco menor lá em Angra. Cara, que paraíso é aquele lugar. É lindo. Você vê as praias assim com águas cristalinas e você fala, não existe coisa mais bonita que isso. Somente é limitada, né? Você fala, é impossível, isso aqui é o top. Mas se você vê a descrição ali, não, é muito melhor do que qualquer coisa que os olhos já tenham ouvido. Não tem como você não adorar um Deus assim. Quando eu era garoto, eu lembro até hoje de um sermão, né, que eu ouvi um pastor fazendo e ele falava sobre o céu, né? E quando ele falava sobre o céu, eu ficava imaginando assim, né? E aí chegou um momento que o pastor falou assim, por melhor que você tenha imaginado, o céu ainda é muito, muito mais do que isso. O céu ainda vai ser muito melhor para você do que tudo que você possa ter imaginado. E a gente está aqui no Código Aberto hoje, que é para fazer quem acompanha o Código Aberto sonhar um pouquinho mais com o céu, que você sonhe com o céu. E eu tenho certeza que essa é a razão do teu ministério também, claro, né, JR? Com certeza. Eu imagino que quando você está ali compondo, quando você está trabalhando aqui no Novo Tempo, é para fazer as pessoas sonharem com o céu e para você sonhar com o céu também. Eu queria saber um pouquinho mais desse seu ministério com a música, né? Como é que funciona esse seu processo criativo? Eu sei que você tem uns amigos que tocam com você também, né?
Assim, já tem mais ou menos uns 7 anos assim que eu comecei a acordar de madrugada. No início eu fiquei preocupado achando que eu estava com problema de insônia, né? E aí um dia eu parando, pensando, eu falei assim, Deus está me chamando para conversar com Ele. Aí eu comecei a conversar com Deus, né? Eu nunca tive ideia, até falei isso no perfil musical, nunca foi um projeto na minha vida gravar um CD solo, nada disso. E eu comecei a sentir Deus me chamando, e as músicas começaram a vir. Assim, às vezes vinha a melodia e letra, tudo junto. E eu começava a escrever e Era tal. um processo rápido, assim? Algumas eram. Teve músicas que vieram como a gente está conversando aqui, meio que Deus como se fosse ditando mesmo, né? E eu sempre fiquei muito preocupado, principalmente com os jovens na igreja, porque assim, o mundo tem muitas coisas atrativas, né? E muitas pessoas têm se perdido conforme o tempo vai se modernizando. Parece que você vai numa grande cidade, tipo São Paulo, por exemplo, eu fiz faculdade lá, então todo dia via aquele mundaréu de prédio, de gente, e você ficava pensando assim, cara, eu tenho que arrumar algum jeito de, no meio dessa loucura, todas as pessoas pensarem em Deus e tal. Né? Desafio, né? Exatamente. E a música que eu preparei para cantar hoje não é uma música minha, né? Mas chama-se Mais Perto Quero Estar, que é uma música do Inário, e que expressa bem o meu desejo que eu quero, assim, através do ministério, é fazer com que as pessoas estejam cada vez mais perto de Deus, aquela coisa de comunhão mesmo. E esse é o caminho. Imagino que deve ser alguma coisa assim, eu quero fazer as pessoas ficarem mais perto de Deus, mas para isso, primeiro, eu tenho que me aproximar de Deus, né? Você não tem como passar para as pessoas algo do que você está vazio. E eu penso assim, eu sempre falo com os meninos da banda que tocam comigo e tal, eu falo, olha, nós não temos nada de bom para passar para ninguém. Não existe bondade na gente. A gente precisa se esvaziar da gente mesmo e permitir que o Espírito Santo nos use, porque aí sim pessoas vão ser alcançadas. Somos apenas instrumentos. Se o Espírito Santo nos usar a gente, cara, esquece. Em vão é tudo que a gente está fazendo. Então esse é o propósito do trabalho, essa é a filosofia, é onde a gente quer levar para as pessoas a alegria de você ser cristão, porque não há nada melhor do que isso. É isso mesmo. Né? JR, obrigado aí pela sua presença, que o obrigado, Espírito Santo te preencha nessa hora que você vai cantar pra gente aqui, tá bom? Amém. Ingrid, valeu por ter tido esse tempinho com a gente aqui. Vamos combinar que você já volta aqui no Código Aberto de novo para participar com a gente. E você também, viu, Isaac? Valeu pela companhia, valeu pela presença. Muito obrigado. Você que assiste o Código Aberto, curta agora esse hino, fique mais perto de Cristo, conheça melhor esse Deus através da palavra dele, através do livro de Salmos e também através da adoração. Um grande abraço para você, curta o JR, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Novo Tempo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Se ando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim seus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará na ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar,
Deus.